Olá, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo para você. O pessoal mandou para mim, né? E-mail, o pessoal falou comigo no Instagram, nas redes sociais. E eu resolvi trazer um tema para você. Você é gamer? Tá certo? Se você acha que você é gamer, talvez você não seja. Ou você é gamer realmente. Então eu vou dar uma dica para você. Primeira coisa, para você ser um gamer, você tem que conhecer sobre computador. Para você saber, eu vou estar colocando aqui algumas placas, algumas coisas para você, para que eu possa estar dando um exemplo. Então, para você ser um bom gamer, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a aprender, certo? Digamos assim, um tutorial que eu vou fazer para vocês agora, para você seguir aí, para você conseguir começar a ser um gamer, entendeu? Não basta você jogar, você joga bem, mas você tem que entender na hora de você estar adquirindo o seu equipamento. Então vamos lá. Olha, essa é uma placa antiga, tá? Ela estava jogada aqui na minha oficina. É uma GeForce, ela é PCI Express 512 MB, tá certo? Ela nem DDR3, ela não chega a ser, tá certo? Então você tem que entender sobre placa de vídeo. A placa de vídeo é muito importante para um gamer, tá? Eu estou mostrando para você, tá vendo? É uma placa de vídeo. Ela joga alguns jogos, ela chega a jogar alguns jogos. Aí as pessoas perguntam para mim, mas você vai conseguir jogar? Não, depende do que você vai jogar, entende? Então, aí que está. Então eu estou abordando essa aqui, já é outra nova que a gente tem na caixa. Essa aqui já é a Asus, tá? É uma GTX 650. É uma placa PCI Express com muito mais condições do que a outra, tá certo? A memória dela, a liptografia da placa, nos megahertz da placa, nos CUDA-cores da placa, entendeu? É muito diferente daquela outra que eu te mostrei para vocês a primeira vez. E assim eu tenho. Você tem aí a GTX 750. Você tem outras placas, você tem a R9, né? Você tem uma infinidade de placas de vídeo. Então você tem que, primeira coisa, você tem que ver a sua necessidade. Qual é a sua necessidade, tá? Esse é um processador 775. Esse aqui no caso é um Dual Core 775. E este é o nosso antigo AMD, é o Atom 64X2, tá? Então são processadores, eles jogam. Core 2 Duo joga. Aí depois você vai ter aí os slots 1155, 1150, né? Você vai ter a nova geração aí, a sexta geração já, né? Com os processadores mais modernos do mercado da Intel. Você tem também, esse é um AMD, o slot dele é AM2+. Você tem o socket AM3, que você vai ter aí o FX, né? O FX 6300, que é o mais vendido do mercado. Então depende de processador, tá? Eu só estou colocando isso aqui para poder dizer para você, tá ilustrando para você. Então você tem que entender sobre o processador, a liptografia do processador, quantos núcleos o processador tem, até que ponto é favorável você fazer um overclock ou não fazer um overclock, tá certo? Você tem que conhecer também, isso aqui é uma placa-mãe, tá? Eu fiz um vídeo de uma outra placa-mãe, eu peguei essa daqui, que essa aqui é uma placa-mãe usada. Então você tem que ver o seguinte, quanto de memória a sua placa-mãe aceita, tá? Quantos slots, se você vai fazer um crossfire, SL ou não, SLI, não sei. Você tem que entender a velocidade do seu HD SATA, tá? Você tem que saber os megahertz da memória. Então, são muitas as coisas que vão dizer para você se você é ou não um gamer. Então, antes de você começar a entrar no mundo dos gamers, se você ainda não entende, se você, essa memória, por exemplo, essa aqui são novas, essa aqui é uma Hyperfury, tá? Essa Hyperfury aqui, ela é 1600 MHz máximo, só que a gente conta hoje com memórias com megahertz muito maiores do que essa aqui. Só que se você tiver uma placa de vídeo fodástica, muito forte, e você não tiver um processador legal, talvez vai gargalar. Talvez a placa de vídeo não né?
o processador não vai dar todo o desempenho. Então você tem que estar casando aí sua necessidade de jogo com placa de vídeo, com o seu orçamento, processador, placa-mãe. Uma outra coisa muito importante é o seguinte: se você é gamer, você tem que entender sobre fontes de alimentação. Fontes de alimentação, tá certo? Primeiramente, você tem que ter uma fonte de alimentação que você vai fazer toda a conta da sua máquina que você está montando, que você vai jogar, para você ter ideia do que você vai estar comprando aí, do que você vai estar podendo fazer, tá? Em relação a isso aí. Então eu vou dar exemplo para vocês do seguinte. Enquanto eu vou falando para vocês, eu peço aí para o pessoal aqui da minha oficina fazer um favor para mim. Faz um favor para mim. Pega 2 fontes para mim. Pode ser uma nova, 2 novas, né? Então eu vou mostrar para vocês o seguinte. Você tem que entender quanto que a sua fonte aguenta, tá? Foge de fonte, tá? Essa aqui é uma Corsair, uma CX430, tá certo? A Corsair é a marca top, não é brincadeira. E essa aqui é uma fonte Camex, também é uma fonte boa, mas não é igual a Corsair na minha opinião. Todas as duas são uma fonte gamer, tá? Porém, você pode ver, ó, Corsair, tá? Tá aqui, ó, Corsair CX430. Isso vai depender da sua necessidade. Você tem que ver aqui quanto que ela dá no pino 12. Você tem que ver quanto que ela oferece no pino de 5. No caso essa aqui, olha, ela 32 amperes, é o máximo dela, no pino 12, certo? 20 amperes no 5 volts. Então você tem que estar vendo isso daí. E você tem que dar preferência para as fontes bem ventiladas, para as fontes que tenham selo, tá? Aí o selo reconhecido. Não que a fonte que não tem a fonte que não tem selo. Por exemplo, essa fonte Camex, eu passo muito ela para frente. Ela é uma boa fonte. Só que ela não se compara a Corsair. Então você tem que entender o seguinte: quantos pinos de alimentação você tem. Caso você precise, isso não é uma fonte normal, tá? Eu tenho fonte semi-modular e modular. Então muitas pessoas me perguntam: ah, mas eu tenho uma placa, por exemplo, eu comprei uma GTX 980, eu preciso de uma fonte modular? Não. Mas você precisa de uma fonte que vai dar conta de tocar toda a sua máquina para ela não dar problema para você. Então você tem que fazer as contas. E hoje em dia, tudo isso que eu estou falando para vocês aí, vocês acham na internet. Você vai pesquisar, você entra no site, soma lá, olha, meu processador é um tal. Minha placa-mãe, eu uso tantas portas USB, eu jogo tantas horas por dia. Minha placa de vídeo é tal. E você tem que estar focado em qual jogo você vai jogar, correto? Tipo, o que eu posso falar para vocês, o que mais pede é memória de textura. Não adianta, se você tiver um processador razoável no mercado, mas a sua placa de vídeo tiver muita memória de textura, entende? Você vai estar jogando bem melhor, certo? É por aí que funciona. Uma outra dica muito legal para você é o seguinte: você tem que ter memória RAM. Mínimo 8 GB de memória RAM, na minha opinião, para você estar jogando nossos jogos aí da atualidade. Vem chegando agora 2017, vai aumentar o pedido aí da demanda de memória para 16 ou mais GB, depende. 4K para mim não é realidade do brasileiro ainda. Quem fala que vai jogar em 4K, né, a pessoa tem que estar com disposição aí para comprar um processador legal do Core i5 para frente. Alguns abaixo toca, né? O FX toca, né? Um 8350 toca AMD. Mas você tem que ver direitinho, tem que fazer a somatória de tudo que você está fazendo, da sua máquina e do jogo que você vai jogar. Feito isso, aí você vai conseguir saber exatamente qual é a máquina que você tem que estar montando, ou se a sua máquina tem que ser modificada ou não. E o que tem de errado nela. Porque não adianta nada, eu sou gamer, entendeu? Eu sei jogar, mas eu aprendi a mexer antes. Depois que eu peguei gosto por jogos. Porque senão você é tapeado, você é passado para trás. Entende? Dependendo do jogo que você vai comprar, você compra um Core i7. Entende? E não compra uma placa de vídeo muito fraca. E uma fonte ruim. Não adianta. Amanhã
vai dar pau. Você não vai conseguir jogar, porque você tem um mega processador, cheio de núcleos aí, uma litografia top, e você não tem placa de vídeo. E a sua fonte não aguenta. Se você comprar amanhã uma placa de vídeo, a sua fonte não vai aguentar. Ela vai dar problema no PC inteiro. E a refrigeração é muito importante. Então, tá dada a dica aí. Você é gamer? Não sei. Se você é gamer, estuda um pouco sobre hardware. Qualquer pessoa hoje aí digita aí na internet, no Google ou no YouTube mesmo, você acha aí. Lembrando pra você, eu sou o DJ Júlio Barroco 7. A gente se vê no próximo vídeo, tá?